fluir no nosso meio e a tua graça venha a ser derramada neste lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aclame ao Senhor. Meu Jesus, aleluia, Senhor. Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis, aclame ao Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade,
de louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Louvado seja o nome daquele que vive para sempre. A Ele a glória, o poder e a majestade todos os dias. Sempre, sempre seja louvado e adorado o teu nome, Senhor. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a
para sempre, amém. Ah, para sempre, amém. Para sempre, amém. Aleluia. Teste. Deus. Paz do Senhor, amada igreja. Paz do Senhor, você que está nos assistindo via Facebook, via qualquer meio de comunicação que você está conosco nessa noite. Que Deus possa abençoar a sua vida extremamente. Que Deus possa estar contigo nesta noite e que Ele possa estar olhando as suas petições, as suas orações. Você deve estar imaginando como eu posso relacionar o Salmo 23 com o meu despertar da fé. E eu vou dizer, para você fazer o uso do Salmo 23, você tem que ter uma fé inabalável no Deus Todo-Poderoso. Esse Deus está sentado no trono. Esse Deus está no controle. Vamos louvar mais um hino. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra desse Deus maravilhoso. Seja a honra. Se louva conosco nessa noite. Seja Ele a glória. Seja a glória. Deus maravilhoso. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus.
Senhor nosso Deus, nós clamamos, Senhor, nesse momento. Clamamos a Ti, ó Pai, por essa nação. Clamamos a Ti, Senhor, pelo nosso país. Clamamos a Ti, Senhor, por Pederneiras, ó Pai. Senhor, clamamos a Ti, Senhor, que Tu venha estar com esse poderoso poder sobre nós. Nesse momento, como igreja aqui, Senhor, fazemos um clamor a Ti. Que Tu venha estar dando direção, Senhor, aos nossos dirigentes, ao presidente da República. Clamamos a Ti, Senhor, para aquelas lideranças, Senhor, que estão sobre o nosso país. E, Senhor, que haja, Senhor, surpresa quando nos verem o resultado dessa praga que está assolando o mundo. E, Senhor, que nós possamos estar usando a nossa fé, não aquela fé que todo mundo tem que ter evidência, mas a fé sobrenatural. Senhor, não foi à toa, Senhor, que instituímos aqui a quarta-feira do despertar da fé. Aqui é um povo Seu, Senhor, clamando a Ti. Nós clamamos, Senhor, como igreja unida Sua, para que Tu venha fazer evidência, Senhor, no nosso meio. Que, Senhor, que essa morte, que esse anjo da morte possa passar ao nosso redor, mas não atacar as nossas famílias. E que nossa igreja esteja protegida, assim como Tu protegeu lá no passado, no êxodo do Seu povo. Tu és o Deus de ontem, Tu és o Deus de hoje, e Tu estás presente neste local, ó Pai. E como, Senhor, nós Te pedimos, Senhor, Tu és poderoso Deus, ó Pai. Seja a honra a Ti, ó Pai. Seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Glória a Deus. Esse Deus é um Deus poderoso. Você poderia dar um glória, aleluia, na sua casa, onde é que você esteja, porque Ele é um Deus poderoso, amém? Vamos ler a Bíblia. Abra sua Bíblia lá no Salmo de número 23. Esse Salmo é um dos salmos mais conhecidos, praticamente em toda a Bíblia. Ele é um salmo muito conhecido, e ele é intitulado o Salmo do Bom Pastor. Conta-se uma história de que havia um concurso de locução, e o desafio da locução era a pessoa fazer a locução do Salmo 23. E aí aquelas pessoas vieram fazer a locução, e várias pessoas extremamente com técnicas brilhantes fizeram a locução do Salmo 23. Mas um certo velhinho, e ele começou a ler o Salmo 23, e de repente os jurados daquele concurso se impressionaram e ficaram extremamente impressionados. E um daqueles que estavam lá falaram: não entendi o que houve. Eu não entendi o que houve, porque todos os outros usaram técnicas a respeito do Salmo e pareciam conhecer muito bem o Salmo. Uma pessoa falou para ele: todos aqueles que falaram a respeito desse Salmo demonstraram conhecimento a respeito do Salmo. Mas esse Senhor, Ele demonstrou conhecimento a respeito do pastor do Salmo, do autor do Salmo. E Ele falou com experiência daquele que é o autor desse Salmo.
E quando Davi, ele escreve esse salmo, ele demonstra também uma experiência de uma situação que ele viveu e que ele está tentando colocar para nós que vivemos diante de um momento de medo, de angústia e provavelmente de incerteza. E ele coloca aqui, ele usa a ovelha, e a ovelha tem algumas características que nós vamos ver essa noite, que ela é muito similar a nós. E ele usa sabiamente a ovelha para dizer, olha só, usa sua fé para que você faça uso do que eu vou escrever a respeito desse salmo. E todas as vezes quando a gente fala em salmo, é a oportunidade do salmista falar com Deus. Toda a Bíblia normalmente é Deus falando com o salmista, ou Deus falando com o seu povo. Mas quando nós vemos o salmo, é o salmista falando com Deus, ele reconhecendo toda a soberania de Deus para com sua vida. E ele já começa o Salmo 23 dizendo, o Senhor é o meu pastor. E quando ele começa dizendo o Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo que ele conhece aquele que ele está falando. Ele conhece aquele que ele tem um relacionamento. Normalmente todos nós esperamos e divulgamos para todos que Deus é o nosso Salvador. Mas antes de ser o nosso Salvador, ele tem que ser o meu Senhor. O Deus que é o controle da minha vida, porque tudo aquilo que é o nosso Senhor, nós jogamos o domínio sobre ele. A Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Quando foi falado que tudo me é lícito, quando Paulo falou que tudo me é lícito e nem tudo me convém, tudo me é lícito, mas eu não me deixarei me dominar por nada dessas coisas, significa no momento em que eu deixo me dominar por qualquer dessas coisas, eu torno essa coisa o meu Senhor. E eu pergunto nessa noite, o que tem sido o seu Senhor? O que tem dominado a sua mente? O que tem dominado o teu coração? O que tem dominado aquilo que faz você nesta noite ou em qualquer momento da sua vida? É o medo? É a insegurança? É a sensação de injustiça? É a sensação do que está por vir? E o salmista, ele coloca extremamente no primeiro momento, ele dizer, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é aquilo que eu posso depositar a minha vida e tudo aquilo que eu tenho na mão desse Senhor. Davi sabia com quem e sabia de que ele estava falando. E ele abre esse versículo, esse capítulo, demonstrando esse número desse salmo, demonstrando ser um conhecedor daquilo que ele está falando. E quando nós colocamos esse Senhor como nosso pastor, quando colocamos esse Senhor como aquele que tem o controle da minha vida, eu tenho algumas atitudes de descansar nele e depositar nele a confiança. Eu não posso dizer algo que é o meu pastor sem confiar nele. Certo momento, alguns dias atrás, no início do ano, eu estava muito angustiado e muito triste. E conversando em casa e relembrando dos pastores em que eu tinha e pelo qual eu gostava muito, o Lucas me falou uma coisa que ficou no meu coração melhor. Ele escreveu uma coisa, ele escreveu no WhatsApp para mim uma coisa. Ele falou, Rodney, fica tranquilo, você tem um pastor. Aquilo mexeu comigo como se fosse algo tremendo. Ele dizendo assim, Rodney, aqueles que estão lá atrás, aqueles que passaram por você, aqueles que você realmente tem uma afinidade, gosta, mas agora você tem também um pastor. Então, vá a ele, procura ele, descansa. E essa mesma sensação é que Davi tem em relação a Deus. Ele institui ele dizendo, eu tenho um pastor. E você tem essa mesma sensação de ter um pastor? Além do pastor físico, você entende que existe um pastor que está no controle de tudo, que ele está no trono, mesmo diante desse caos. O Senhor é o meu pastor. E ele diz, de nada me faltará. Na verdade, a melhor introdução desse nada me faltará é de nada eu tenho falta. Eu tenho o suficiente para eu viver. Mas também há uma outra interpretação em relação a esse, o Senhor é o meu pastor. No momento que eu entendo que o Senhor é o meu pastor e que Ele é o tudo, todas as outras coisas passam a ser o nada. Então, se eu tenho o Senhor sobre a minha vida, Ele é o suficiente para tudo. Então, o outro
o nada me faltará, é o que eu terei suficiência para sobreviver, é o que eu terei suficiência para seguir em frente. E ele fala daquilo que ele vive, e ele fala daquilo que ele tinha mais intimidade. Ele está falando de ovelhas, assim como nós somos comparados à ovelha. Deus nos colocou, e como pastor, ele tem as ovelhas aqui. E essas ovelhas, ela tinha algumas características muito interessantes. As ovelhas, ela não têm armas de ataque. As ovelhas não têm garra, as ovelhas não têm veneno. Ela por si só era uma presa fácil. E uma ovelha com essas características, ela precisa de alguém cuidando dela. E aí Davi, sabendo dessas características das ovelhas, ele tem um amor, ele joga sobre ela esse amor tremendo. É o mesmo amor que esse Deus tem para conosco. Ele sabe que muito de nós somos presa fáceis, que muito de nós, se não usarmos a Bíblia, como está lá em Efésios, que diz a armas de defesa contra o inimigo, em que essa arma de defesa, ela tem 5 armas de defesa e uma arma de ataque, que é a armadura de Deus. Nós vamos ficar, e nós possamos ser presa fácil para o inimigo. Então ele diz aqui, olha só, deitar-me faz em verdes pastos. Quando Davi está falando deitar-me faz em verdes pastos, a ovelha, ela tinha uma outra característica. Ela não conseguiria dormir se não houvesse uma paz, se não houvesse um descanso, se não houvesse a certeza de que ali ela poderia deitar e dormir. Ela constantemente, se as ovelhas não se sentisse segura com aquele local, ela não conseguiria descansar. E que Davi está dizendo aqui, olha só, esse pastor que cuida de mim, ele me leva ali em verdes pastos, ele deixa eu tranquilamente dormir. Esse é o Deus que cuida de nós, esse é o Deus que ele cuida da minha vida e da sua vida. Mesmo às vezes, quando eu estou ansioso, quando eu não estou conseguindo dormir direito, eu tenho que lançar a Ele toda a minha ansiedade, porque Ele cuida de mim e Ele cuida de você. E Davi aqui, ele quer dizer assim, olha só, no momento em que você estiver angustiado, saiba que existe um Deus que Ele faz você deitar em verdes pastos, e Ele guia-me mansamente às águas tranquilas. Existe uma outra característica da ovelha. A ovelha, ela não conseguiria beber águas em águas turbulentas. Ela morreria de sede se não houvesse uma orientação que ela bebesse daquela fonte ou que acalmasse a fonte. Muitas das vezes o pastor, ele tinha que levar a água, tirar a água do riacho, onde estivesse escaudaloso. Ele levava até a ovelha, para que a ovelha ali bebesse água. Ela não tinha essa possibilidade. No momento de água escaldalante, águas em que estivesse de forma ali assustadora para ela, ela não conseguia. E muitas das vezes nós nos tornamos igual a essas ovelhas. Muitas das vezes nós devemos tomar a água da verdadeira fonte. Nós devemos vir à igreja. Nós devemos procurar as fontes que têm água viva. Nós devemos procurar aqueles que a gente tem a devida orientação, o devido descanso, o devido cuidado que esse pastor tem conosco. Essa é a característica da ovelha. E muitas das vezes nós viemos a procurar outras fontes de água. Muitas das vezes nós devemos procurar outros lugares e não procuramos aquele lugar que é a fonte da água viva, a fonte da água verdadeira. Davi quer passar para nós aqui que nós devemos fazer uso da nossa fé para que nós venhamos a ter essa certeza. Quanto de nós vivemos atribulados? Quanto de nós, às vezes, vivemos situações em que tiram a nós do sério, as nossas vidas do sério? Mas Davi, ele escreve esse salmo, dizendo, eu tenho experiência com as minhas ovelhas, e assim como eu tenho experiência com as minhas ovelhas, eu me sinto como uma ovelha na mão do meu pai. Da mesma confiança que eu tenho que transmitir para as minhas ovelhas, esse Deus me transmite total confiança. Deitar-me faz em verde pasto. Ali Davi estava dizendo que existe um Deus da provisão. Quando ele fala
nada me faltará. Ele fala a respeito do Deus da provisão, que nada faltará para você, meu amigo. Existe um Deus que te provê em todas as coisas, mesmo diante de toda dificuldade. Esse Deus é o Deus de Irê, é o Deus da provisão, aquele que cuida de você, aquele que cuida da sua família. E quando ele fala, guia-me mansamente às águas tranquilas, ele está falando do Deus da paz, do Deus Shalom, aquele que te traz paz, mesmo que a água das nossas vidas estiverem águas escaudalosas, águas que não param de ir para lá, bater para lá e para cá. Existe um Deus que é um Deus da paz, um Deus que te cuida, um Deus que te traz paz. Quanto de nós temos buscado paz em situações em que muitas das vezes ela não traz paz, mas Ele está dizendo, olha, eu te guio. E uma outra característica da ovelha, ela não tinha senso de direção. Era necessário que o pastor guiasse, porque a ovelha não tinha senso de direção. E ela, se ele não emitisse som, se ele não dissesse, não tivesse na frente para dizer aonde a ovelha viria seguir, ela provavelmente iria cair do despiadeiro. E muitas das vezes a gente não tem essa sensibilidade, nós não discernimos o som. Por isso que a Bíblia diz, nos últimos tempos, era necessário nós termos discernimento do Espírito, para que, assim como Paulo diz lá em 2 Timóteo, para que nós não viéssemos a dar ouvido às fábulas, às coisas que deveríamos nós seguirmos e simplesmente ficarmos à mercê de homens maus. E Davi continua aqui, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Quando ele fala refrigera a minha alma, ele está falando do Deus Rafá, do Deus da cura da nossa alma. Quantas das vezes a nossa alma está uma alma angustiada, uma alma triste? Se nós olharmos lá para o profeta Elias, quando Elias ouviu aquela voz daquela profetisa do mal, ele provavelmente estava com seu coração cheio de angústia, deixou-se dominar pela sua alma, e ali ele vai para a caverna. E quantas das vezes a gente tem essa mesma atitude, deixamos as nossas almas se dominar, e não entendemos que existe um Deus Rafá, um Deus de cura, um lugar de Gileade, um lugar de cura, um bálsamo para a tua vida. A nossa igreja tem propósito de ficar aberta aqui. E nós temos colocado aqui, dizendo que aqui é o local de Gileade, o local em que, se você precisar, você vai estar aqui buscando uma palavra amiga, uma palavra de Deus para a sua vida. Ela está aberta todos os dias aqui na semana. Então não deixe você, meu irmão, você mesmo membro da igreja, que está se sentindo afastado, venha falar. Aqui tem pessoas que estão orando por ti, mesmo você não estando vindo na igreja. Aqui tem pessoas que têm se colocado na brecha para abençoar a sua vida. Então, assim como ele falou aqui, existe um Deus Rafá, um Deus que te cura, um Deus que cura a tua alma, mas é necessário você buscar. Não basta você saber que existe uma cura para isso, se você não buscar. Davi, por diversos momentos, ele tem conhecimento desse Deus, por isso ele fala com tanta categoria, com tanta propriedade desse Deus. Existe um Deus que ele te cura, existe um Deus que refrigera a tua alma, que diz que acalma teu coração. O próprio salmista diz, minha alma, por que tua angústia? Por que você está angustiado, a minha alma? Ele conhecia o Deus e ele te conhece, e ele conhece. Então é necessário que muitas das vezes nós venhamos a nos conhecer. E o salmista, ele diz agora, olha só, refrigera a minha alma, refrigera. A minha alma necessita de refrigério, diante de tantas notícias ruins, de tantas coisas que nós vemos aí na televisão, de tantos profetas do caos. Eu necessito de refrigério na minha vida. Eu necessito de ouvir e guardar um versículo que nós temos falado todas as oportunidades. Trazer na memória aquilo que me dá esperança. Fazer com que a minha memória esteja ocupada, não simplesmente com o caos que está aí fora, sabendo que esse caos é uma realidade, mas assim como nós dissemos no domingo passado, ele não é toda a realidade. Ele é uma verdade, mas ele não é toda a verdade. Toda a verdade está aqui no manual do instrutor, no manual do usuário, que é a Bíblia. Deus, quando nos criou, ele deixou o manual do usuário, e o manual do usuário, ele está aqui, Basta que nós venhamos a consultar esse manual do usuário.
Muitas das vezes, quando nós compramos equipamento, nós não queremos ler o manual, queremos ir para erros e acertos. Mas quantas das vezes nós acabamos danificando um aparelho por essas tentativas de erros e acerto? Mas a Bíblia está aqui para que você entenda que esse manual está disponível para você. Ele está disponível para que você olhe, para que você veja e para que você entenda o que Deus quer da sua vida. E melhor, o que Ele pode te dar como segurança para a sua vida. O salmista sabia plenamente o que ele tinha ali, do que ele tinha vivido, das experiências que ele tinha vivido com Deus e da experiência que ele tinha como as ovelhas dele. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça. Esse é o Deus da justiça. Guia-me pela vereda da justiça. Assim como eu falei que a ovelha ela não tem senso de direção, muitas das vezes também nós não temos esse senso de direção e queremos ser a vereda da justiça, que ela é a direção para nós. Se nós nos atentarmos para essa vereda da justiça, nós acabamos indo para lugares que nós não deveríamos ir. Nós acabamos indo para lugares que eu não devo olhar. E ele está dizendo aqui, ó, você precisa ter uma vereda de justiça. Você precisa de olhar por Deus de justiça. O Deus, ele diz que ele é um Deus de justiça, que a justiça tem que ser dele. Então quando Davi fala assim, ó, guia-me mansamente, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ele está dizendo assim, eu preciso ficar olhando desse Deus para a justiça, para que o meu falta de senso de direção, pela minha falta de sensibilidade de direção, não permita que eu venha ser guiado para outro lado. Não permita que os meus olhos e os meus ouvidos fiquem atentos a doutrinas, às vãs doutrinas, e que eu, em determinado momento eu não posso duvidar daquilo que Deus tem para mim. Essa é a fé inabalável para a sua vida. Nós muitas das vezes desejamos fé, que nós venhamos a sentir aquilo que está acontecendo. Hoje a igreja está vazia, e quando a igreja está cheia, nós sentimos aquele clima, nós sentimos aquilo que está sobre a pele. Mas muitas das vezes Deus quer que nós profetizamos e venhamos usar a fé em que eu não sinto, mas eu creio no algo sobrenatural. E eu creio que breve nós estaremos aqui reunidas com essa sensação de corpo, com essa sensação de igreja. Eu creio que breve, mesmo não tendo aqui agora, mas que você possa estar sentindo na tua casa esse fervor de sermos igreja, de sermos corpo de ti. Essa é a vereda da justiça. Guia-me pela vereda da justiça, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. É interessante que Davi ele usa claramente a respeito da sua vida com as ovelhas. Muitas das vezes a ovelha passava por caminhos muito estreitos, e ele refere-se aqui a caminho que, um desfiladeiro que ele precisava de guiar as ovelhas até o oásis. Diariamente o pastor fazia um caminho, tirando a ovelha do aprisco, passando pelo deserto e levando ela até o oásis. Isso era uma característica do pastor. E muitas das vezes, essas ovelhas não eram ovelhas daquele que estava guiando. Aquele pastor, ele podia estar cuidando uma ovelha de outro alguém. Então, se aquela ovelha que ele perdesse, ele era culpado, ele era cobrado a respeito daquela ovelha. Então, o pastor, ele tinha um cuidado tremendo para não perder nenhuma ovelha. Ele tinha um cuidado total para ele não perder. E ele amava, ele cuidava da ovelha. E quando ele fala assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ele literalmente passava por um vale de despenhadeiro, em que era necessário ele emitir som. Ele está guiando na frente, para que a ovelha não viesse a cair do despenhadeiro. Então ele faz uma alusão clara assim, ainda que condições que não sejam melhores na sua vida, ainda que você esteja passando situações que você não queria que passasse, existe um Deus que está nos guiando, existe um Deus que está emitindo som, existe um Deus que está na frente dizendo, passe por aqui. A vale da sombra da morte, ele possa estar ao teu lado, mas ele não vai te alcançar, porque se você ouvir o som,
Se você ouvir esse Deus, com certeza você irá sair. No Salmo 91 diz que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com seus olhos orarás e contemplarás. É necessário que nós pegamos isso como uma verdade absoluta para nós. Diante desse caos de vírus, é importante que nós viemos a reviver as promessas de Deus para a nossa vida e aquilo que Ele diz para nós. Muitas das vezes, se nós olharmos única e exclusivamente para as coisas que estão acontecendo, nós iremos nos minar de coisas que não devemos nos minar. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus, para o cuidado dEle para conosco, Ele é um Deus que nos cuida. Então, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Esse pastor e esse Davi, ele sabe de quem ele está falando. Você, mesmo diante dessa situação que tanto nos apresenta, você tem coragem de dizer que você está alicerçado nesse Deus? Você não teme a morte? Ou você deixa o domínio do medo te dominar? O medo, ele tem duas propriedades. O medo, ele tem a propriedade de te proteger ou de paralisar. Mas quando o medo, ele passa a ser um temor, ele passa a ser um atemorizado na sua vida, ele te paralisa. E você não consegue enxergar nenhum óbvio. Você não consegue enxergar aquela coisa mais clara que está diante de você. Então, nesta noite, meu irmão, não permita que as coisas venham escurecer a sua visão. Não permita que o medo do caos te domine. Não permita que as coisas venham te paralisar. Mas pelo nome de Jesus, assuma aquilo que você prega. Assuma aquilo que você vive. Para que assim as coisas, mesmo vindo do vale da sombra de morte, mesmo vindo coisas em que eu não queira, eu possa suplementar, eu possa sair adiante, eu possa ir adiante. Esse é o Deus que nós temos, esse é o Deus que eu e você, nós servimos. E Ele continua, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mais um, porque Tu estás comigo. É o Deus chamar, o Deus conosco. Ele falou que Ele não te deixa, Ele não te abandona, assim como Ele fez com Josué. Josué, esforça-te, vai, tem bom ânimo, assim como está em Isaías 43, que diz: se tu passares pelo fogo, estarei contigo, se tu passares pela água, eu vou estar contigo. É um Deus conosco, um Deus que está se fazendo presente a todo momento, independente das condições. Se existe uma promessa na sua vida, meu irmão, as suas promessas de Deus na sua vida, elas não estão condicionadas às circunstâncias, mas elas estão condicionadas àquele que fez a promessa. Você entendeu, meu irmão? Muitas das vezes nós temos promessas na nossa vida, mas quando as circunstâncias vêm contra nós, nós achamos que essas promessas elas vão simplesmente se sucumbir devido às circunstâncias que eu estou vivendo. Mas se Deus fez essa promessa na sua vida, saiba que Ele é fiel e justo para contemplar e para fazer cumprir ela na sua vida. Amém? E Ele continua: porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consola. É interessante esse instrumento que o pastor usava. A sua vara e o teu cajado me consola. E essa vara e o cajado era um instrumento que ela tinha 3 finalidades. Ela tinha uma finalidade quando a ovelha, ela, por ter essa falta de senso de direção, ela tinha a tendência de sair fora do caminho. E essa vara servia para que ele fosse lá e colocasse ela no caminho. E essa é a atitude do pastor. E essa é a atitude para que ele volte com as ovelhas usando esse cajado e volte e dá direção para a ovelha, volte para o caminho. E essa era uma finalidade do cajado e da vara, dizendo assim: olha só, quando ele percebia que a ovelha estava indo fora do caminho, se desgarrando do bando da ovelha, o pastor ia lá e cutucava a ovelha para que a ovelha voltasse para o meio do caminho. Tem uma historinha que diz que uma das ovelhas, um bando de ovelha, e tinha uma ovelha que era muito, ela simplesmente era diferente de todas as outras, e ela acabava indo, se desviando do bando de ovelha, e por diversas vezes o pastor, ele pegava a ovelha de volta, e uma excursão onde o pastor pegou e machucou a patinha da ovelha,
E quem estava olhando falou assim: que absurdo, que covardia é essa? Esse pastor pegar a pata da ovelha e machucar a pata da ovelha. E logo foram questionar o pastor por que ele estava tomando tal atitude. E ele explicou: por diversas vezes aquela ovelha ela estava em condições inseguras, por diversas vezes aquela ovelha ela quase foi consumida pelo lobo. E a única alternativa do pastor foi colocar um limite físico para aquela ovelha, para que assim ela só viesse a pedir socorro ao pastor. E por muitas das vezes o pastor tinha que pegar aquela ovelha e colocar no ombro e caminhar com aquela ovelha. A princípio, uma atitude que era uma atitude ruim, tornou-se uma atitude de cuidado daquela ovelha. A sua vara e seu cajado me consolam. Esse cajado, ele servia para buscar a ovelha, que ele tinha tipo um guarda-chuva, um laço de guarda-chuva, e quando a ovelha caía no precipício, ele buscava aquela ovelha. E também ele tinha uma outra finalidade de proteger a ovelha como um instrumento de defesa, quantos os lobos ou quanto qualquer um que viesse a ter. O pastor pegava aquilo e ia contra o seu inimigo. Muitas das histórias dizem que o pastor colocava até uma lança para que ele viesse a confrontar contra os lobos ou contra qualquer outro. E Davi conhece muito bem aqui. Ele diz: teu cajado me consola, o teu cajado, a sua vara e o teu cajado me consola. Ou seja, há um Deus que cuida de você, há um Deus que te protege, há um Deus que muitas das vezes você está caído, Ele te coloca no ombro e faz com que Ele segue. Prepara-te uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Agora, ele está falando do Deus de si. Os nossos inimigos possam ser inimigo físico, mas os nossos inimigos também possam ter um inimigo tipo esse vírus em que eu não vejo. O que ele está falando aqui? Olha só, quando Deus de si era o Deus da vitória, era o Deus da bandeira. Todas as vezes que tinha uma grande conquista, Ele estabelecia uma bandeira desse Deus que dava. Esse Deus me deu a vitória. Ele está dizendo aqui, olha só: prepara uma mesa perante dos meus inimigos, para que eu demonstre que eu venci. Não como soberba, mas demonstrar que existe um Deus em si, um Deus que é o Deus da vitória. Você serve um Deus que é um Deus da vitória. Não é um Deus qualquer, é um Deus que se estabelece vitória. Se você estiver de acordo com aquilo que Ele tem colocado no teu coração, esse é o Deus da vitória. Então, pensa bem, meu irmão, que você possa já dizer: eu tenho a vitória perante esse vírus, eu tenho a vitória perante esse desemprego, eu tenho a vitória perante qualquer crise. Basta você crer nesse Deus em que Davi te diz de forma incondicional, de uma fé incondicional, que ele serve a esse Deus. Unge a minha cabeça com óleo. Isso fala de unção. Davi provavelmente estava lembrando aqui de quando ele foi escolhido para ser rei, de quando o profeta foi até ele, escolheu diante de todos aqueles irmãos que aparentemente deveriam ser o rei, mas naquele momento derramou unção sobre a vida dele. E ele diz aqui: olha, você também tem que pedir essa unção sobre a sua vida. Diante de tudo que ele está aqui, ele está pedindo que esse óleo, ele te traz alegria. Essa unção te traz gozo. Essa unção te renova na capacidade de ir mais uma caminhada junto com Deus. É necessário muitas das vezes nós fazermos isso, provocar as fé dos nossos irmãos. Muitos irmãos eu tenho encontrado nas nossas conversas aqui, e eles têm, pastor, como memória o último culto que nós fizemos aqui. O último culto em que o pastor pediu que todo mundo viesse aqui e orasse e ungisse, profetizando que nada iria acontecer com essa família. Muitos deles têm isso na memória. É o óleo da unção. Derrama esse óleo sobre a minha cabeça. Derrama. E Davi está fazendo justamente o uso dessa fé, o uso desse mecanismo de proteção sobre nós, assim como foi feito aqui com o nosso pastor. E o meu cálice transborda. Quando ele fala se transborda, mesmo diante de crise, mesmo diante do mais provável, o meu cálice transborda. Ou seja, a unção de Deus transborda sobre a minha vida. Eu estou vendo a crise, eu estou vendo o vírus, eu estou vendo, mas eu estou, assim como diz o pastor, eu estou na guerra, mas eu não estou em guerra. É diferente. Eu estou na guerra, mas dentro de mim há paz, dentro de mim há tranquilidade, dentro de mim há óleo, dentro de mim há a sensação de Deus de justiça.
dentro de mim há um Deus de provisão, dentro de mim há um Deus de cura, dentro de mim há um Deus que tem justiça. Esse é o Deus que nós servimos. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia. E ele fecha aqui com uma coisa interessante: bondade e misericórdia. No passado, tinha-se uma instrução. Toda vez que quando você vinha alguém na sua casa, você era responsável pela vida daquela pessoa. E você tinha que, muitas das vezes, quem tinha condições, colocava 2 pessoas de guarda até a saída da cidade, para aquela pessoa ir com segurança. E Deus, ele diz aqui: se a bondade e a misericórdia te seguirão todo dia. A bondade de Deus é o que eu tenho, mas não mereço. É o que eu tenho, mas não mereço. A bondade de Deus, que ele está dizendo assim, certamente que a bondade é aquilo que eu tenho, mas não mereço, é a vida eterna. É a minha vida, é a graça de Deus sobre a minha vida. Essa é a bondade. Ele está dizendo assim, sobre ti, Rodney, eu vou permitir que aquilo que você tem, mas não merece, eu estou te dando. Isso é a bondade de Deus para a minha vida. E aí, ele diz, a misericórdia é aquilo que eu mereço, mas eu não tenho. Eu merecia a morte, mas Deus não me dá a morte. Eu merecia o castigo, mas Deus não me dá o castigo. E ele coloca esses 2 guardiões aqui, para nós nos seguirmos à frente e não desistirmos. Certamente que a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida, Rodney. Olha, toma isso como proteção, toma isso como justiça da sua vida. Você tem um manual do usuário que possa fazer com que você venha viver dias bons e dias maravilhosos. Certamente que a bondade e a misericórdia de Deus, aquilo que eu tenho e não mereço, e aquilo que eu mereço, Deus não permite que venha até mim. Eu merecia a morte, eu merecia o caos, mas esse Deus é um Deus de bondade, é um Deus de misericórdia para conosco. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ele está fazendo uma promessa para mim e para você, de que aconteça o que acontecer, você vai habitar com esse Deus. Aconteça o que acontecer, existe um Deus que cuida de nós, um Deus que é um Deus de provisão, um Deus que é um Deus conosco, um Deus que é um Deus de cura, um Deus que é um Deus de vitória, um Deus que é um Deus de socorro. Que nessa noite essa palavra possa ir ao teu coração, e que você não possa olhar única e exclusivamente para as coisas que estão ao nosso redor, mas olhar com a fé. Hoje é intitulado aqui o culto da fé, do despertar da fé. E aparentemente o Salmo 23 diz que não tem nada a ver com fé. Mas para você fazer o uso desse salmo, é necessário que você tenha fé. É necessário que você faça com que essa fé seja despertada no seu coração. No momento de tanta angústia, no momento de tanta tribulação, mais do que nunca se faz necessário o uso da nossa fé. Não foi à toa que no início do ano, Deus colocou no coração do nosso pastor intitular todas as quarta-feiras o despertar da fé. É nesse momento de angústia, é nesse momento de tristeza, é nesse momento de afastamento que nós venhamos a fazer o uso dessa fé. Não permitir que nós venhamos a viver simplesmente por vista, mas viver através da fé que Deus tem colocado no seu coração. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa fazer com que você viva dias abundantes, mesmo ao caos. Esse Deus do Salmo 23 é o Deus da provisão, é o Deus da cura, é o Deus da misericórdia, é o Deus da verdade e é o Deus da vitória. Aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem
de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. os olhos do Senhor estão com você, meu irmão. Creia nisso. E os teus ouvidos, E os ouvidos dele estão sensíveis ao teu clamor. Então estão clame. sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Ele é fiel. Por isso nós devemos cantar. Deus de aliança é o Deus de promessa. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança, a sua esperança. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque és Deus de promessa na nossa vida. E Senhor, nesse momento, Senhor, profetizamos bênçãos, Senhor, sobre este local. Profetizamos bênçãos sobre Pederneiras, sobre o nosso Brasil. E Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por este ministério aqui estabelecido, Pai, que tem sido luz da terra, que tem sido sal, Senhor, e que tem programado a tua palavra deste local. Nesse momento, Senhor, queremos clamar, Senhor, pela vida do nosso pastor, que tu possa, Senhor, continuar com ele, ó Pai, dando direção, cuidando, Senhor, da sua vida e da sua família, ó Pai. E, Senhor, te agradecendo, Senhor, por termos, Senhor, um pastor. Isso, Senhor, para uma ovelha se faz muito importante. E que cada ovelha deste local possa ter essa mesma sensibilidade que tem um pastor, Senhor. E que possa recorrer a esse pastor. Nós te agradecemos porque tu és o pastor de todos os pastores. E nós entregamos nas tuas mãos a nossa vida. Fica conosco nesta noite. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Pastor.